continua me capacitando. Não vou dizer que tenho uma capacidade perfeita, mas Deus continua cada dia me capacitando para a sua obra. Quando eu venho pregar aqui, é Deus que me capacita. Eu não sei de nada, sabe? Eu fico até perguntando a Deus, mesmo estando gravado as minhas mensagens, mas eu fico meio, assim. Então, irmãos, nós vamos hoje falar sobre a autoridade de um servo de Deus que, como jovem, ele exerceu um ministério muito importante na vida da igreja. Este jovem chama-se Timóteo. Ele foi encontrado, vamos dizer assim, um encontro muito importante da sua vida, lá em uma cidade, cuja cidade nós vamos ver aqui na Bíblia, ok? E a carta que o apóstolo Paulo escreveu, ela está... meus óculos não estão aqui, né? Vou botar, né? Os óculos do ouvido. Ela está, então, direcionada para vocês hoje à noite, que é em Filipenses, capítulo 2. Abra sua Bíblia, portanto, em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, 19 e 20. Ou melhor, de 20 e 21, ok? Filipenses, capítulo 2, 20 e 21. Em reverência à palavra do Senhor, peço aos irmãos que se posicionem de pé, nós vamos ficar um pouco tempo sentados ainda, ok? Diz assim a palavra do Senhor: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2, 20 e 21. Pai Santo e Eterno Deus, nós te louvamos nesta noite, agradecendo, Senhor, pela porção da tua palavra. Já temos ouvido a tua palavra nesta noite, e agora, ó Pai, dentro do que foi lido, queremos expor a tua palavra nesta noite para compartilhar com os nossos jovens. Pedimos a bênção do Senhor, que o Senhor me ajude, ó Pai, nessa pouca sabedoria. O Senhor me dê entendimento para que possamos discorrer toda a mensagem dentro da tua palavra. Toma nossas vidas nas tuas mãos e em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos sentar. Ok. Muito bem, amados. Então, o título da meditação: Timóteo, um líder de ser digno de ser imitado. Certo? Timóteo. Nós conhecemos pela palavra de Deus que a carta a Timóteo é dirigida a ele como pastor. Os pastores, a liderança, as conferências, geralmente usam esses textos aqui de Timóteo para exortar e ensinar os pastores, né? Mas nesta noite eu vou me expressar aqui nesta noite usando a palavra jovem. Eu quero dar ênfase à palavra jovem, para que vocês tenham a dimensão, a altura da capacidade e do testemunho deste jovem, do jovem Timóteo. E que isso venha, então, a falar
aos nossos corações nesta noite. Ok? Timóteo foi um dos líderes mais destacados da igreja primitiva, né? Não que fosse forte em todas as áreas, mas ele era um jovem, né? Um jovem novo, um jovem de ministério, mas também um jovem doente. Eu sou um portador de uveíte crônica. Timóteo possivelmente era um homem que tinha um problema no fígado, no estômago, era um homem que tinha suas constâncias de dores no seu estômago, segundo fala o apóstolo Paulo. Então, amados, nós encontramos aqui este relacionamento entre Timóteo e o apóstolo Paulo. Paulo como aquele homem dotado de sabedoria, dotado de profundo conhecimento acerca da lei judaica, acerca do Novo Testamento, e ele mesmo fez parte do Novo Testamento escrevendo. Então ele foi um excelente professor, orientador na vida de Timóteo, do jovem Timóteo, né? Paulo foi um grande ensinador e Timóteo um grande cooperador. Houve retorno de um para o outro. Um ensinou e o outro deu a devida resposta satisfatória ao apóstolo e, acima do apóstolo, Deus. Este servo de Deus, este jovem Timóteo, né? Porque ele deu continuação na obra de Deus. A este jovem, este líder, o apóstolo Paulo, escreveu 2 de suas epístolas. Grande epístola, né, irmãos? 1ª e 2ª Timóteo. Aqui, Filipenses, ele não escreveu para Timóteo, ele escreveu ao destinatário que são os filipenses, né? Então, amados irmãos, Paulo escreveu aos filipenses, estando ele preso em Roma, e o portador desta carta foi Epafrodito, né? Epafrodito, que com suas dificuldades, ele também enfrentou grandes dificuldades para chegar até Roma. Para chegar a conhecer onde estava Paulo, procurou, se informou e encontrou. E sem dar muitos detalhes, ele também, ao retornar, um homem que sofreu, que adoeceu, que teve grandes problemas de saúde, ele também retornou trazendo essa carta de resposta aos filipenses. E é exatamente no texto em que nós estamos dentro, né? Falando sobre Timóteo ainda, sua mãe sendo judia, seu pai grego, nós vamos encontrar aqui em Atos capítulo 16, não apenas a paternidade e a maternidade do jovem Timóteo, mas vamos encontrar um dos encontros mais importantes de Timóteo, do jovem Timóteo, onde Paulo aqui circuncidou para conduzi-los, então, em suas viagens. Olha aqui. Atos 16, de 1 a 3. Eu vou ler para vocês aqui. Em Atos 16, de 1 a 3, diz o seguinte: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bons testemunhos os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos
sabiam que o seu pai era grego. Né? Encontramos uma leitura um tanto importante. Vocês observando bem aqui, houve um encontro muito importante do apóstolo com Timóteo. E daí então eles começaram a andar juntos, não é? E houve então um desenvolvimento na vida de Timóteo e ele começou então a assumir ministérios. Timóteo, ele tinha um bom testemunho em sua cidade e fora do seu domínio, não é? Ele tinha um bom, excelente testemunho. Agora, jovens, eu não sei como é o seu testemunho. Eu não sei. Mas você, tenho certeza, que mediante a palavra de Deus, entre você e Deus, você sabe como se conduzir em toda a sua vida cristã, para dar um bom testemunho, viu? É esta a grande realidade que a Bíblia nos ensina. Ele dava o Timóteo um grande testemunho, né? Em Atos 16, nós vimos que ele ou dele dava um bom testemunho a Timóteo. Falavam bem dele, tanto em Listra como em Icônio. Os irmãos que o conheciam davam um bom testemunho. Aquele jovem anda bem, aquele jovem prega, aquele jovem, ele é dedicado, aquele jovem, sim, um bom testemunho acerca da vida e do desenvolvimento cristão daquele jovem Timóteo. Agora, Timóteo, como ele foi educado? Ele foi educado à luz das Escrituras, né? Desde a sua infância. Desde a sua infância, em 2 Timóteo 3, 14 e 15, se vocês quiserem acompanhar, 2 Timóteo 3, 14 e 15, diz o seguinte, preste atenção, como ele foi educado. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeu, que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Tu, porém, o apóstolo Paulo, quando escreveu aqui a Timóteo, ele vai diretamente à vida dele, né? Ele diz que ele aprendeu com quem, irmãos? Com as suas mães. A mãe da sua mãe tem o seu filho. Nós encontramos aqui 3 gerações importantes. A importância de uma mãe na vida do seu filho. Tem mães que não ligam para seus filhos. Eu sei que aqui não é hora de falar disso aqui, né? São todos jovens ainda. Mas precisamos saber a origem de onde veio o jovem consagrado Timóteo. Precisamos saber de tudo isso, né? Sabendo de quem o aprendeste. Ele aprendeu de quem? Né? Ele aprendeu do apóstolo Paulo? Sim. Mas a influência principal veio da sua mãe. Aqui nós encontramos, repito, 3 gerações. A sua avó, a sua mãe e ele. Né? Desde a infância, sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não é que, lendo a Bíblia, você tem a salvação, porque a salvação vem de não apenas da leitura, mas da decisão por Cristo.
Tornar-te sábio para a salvação, aqui fala do desenvolvimento da fé, né? Da santificação. Tornar-te sábios para a salvação é você aprender a Bíblia, é você aprender como se conduzir neste mundo hostil, cheio de pecado. Tornar-te sábio para a salvação é você se santificar na salvação, viu? Você já é salvo. Este é o procedimento que a Bíblia nos dá, olhando para o que Timóteo fez na trajetória da sua vida espiritual, como um filho obediente, como um filho cheio do temor de Deus. Viu? A avó de Timóteo, Lloyd, e sua mãe Eunice eram mulheres que tinham profundo compromisso com Deus. E foi com elas que Timóteo aprendeu fé sem fingimento, uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Como está a sua fé, jovem? Como está a sua fé? Né? Mesmo que aqui tenha alguns jovens que seus pais não são crentes, mais ainda você deve desenvolver a sua fé, porque você não tem quem te ajude em casa. Os jovens que têm pais que não são crentes, não tem como um espelho dentro de casa. Então você tem que produzir mais ainda para que você seja um exemplo para os seus pais. Lloyd e Eunice foram exemplo para seu filho e seu neto. Mas é o contrário, quando alguém não tem vô, não tem pai, crente, então é você que vai dar dureza lá dentro, viu? É você para transmitir aquele exemplo de um jovem honesto, um jovem consagrado a Deus, não minta, não xingar dentro de casa, não brigar dentro de casa, ser um testemunho verdadeiro. Tenha como exemplo a vida deste jovem pastor, ele foi pastor, viu? Desde a sua juventude ele foi fiel a Deus. Segundo Timóteo 1:5. Aqui, segundo Timóteo 1:5. Olha aqui. O que Paulo falou, escreveu. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e também em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Também em ti. A fé é muito importante. Quando a família juntos estão sempre sendo conduzidos pelo amor de Deus, desenvolvendo a sua fé. Como é importante. Olha, já tem um neto acolá, né? Já tem um neto. Por quê? Algo importante na família, porque a sua avó deu exemplo. A sua avó lá atrás deu exemplo para a sua filha, Eunice, dizendo para a sua filha como conduzir e servir a Deus, como ensinar o seu neto. Os mais velhos têm grande influência na vida dos mais jovens. Em Filipenses 2:19-24, voltando ao texto inicial, de Filipenses 2:19-24, amados, o apóstolo nos fala de algumas características deste importante jovem pastor, deste líder. 2:19-24, preste atenção aí, olha, diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa
vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é que espero enviar, tão logo tenho visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Até a vida dele, né? Eu mesmo irei. 19 a 24 o texto. O apóstolo Paulo aqui nos fala de algumas características com respeito a este importante jovem líder espiritual. Primeiro, Timóteo, um líder que cuida dos interesses do povo. O líder, jovem líder, ele é um servo. Ele não vive assim aos seus próprios interesses. Ele cuida dos interesses do povo de Deus, da igreja. Timóteo não cuidava do interesse do povo com a finalidade de conseguir algum favor pessoal. Não. Ele não usava as pessoas. Sua relação com as pessoas não era assim tão utilitária, né? Utilitarista. O apóstolo Paulo diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Filipenses 2:20. Jesus Cristo, o maior destaque da Bíblia é Cristo. Jesus Cristo, o grande autor da palavra de Deus, Jesus, né? Então, ele, o próprio Senhor, sendo o maior de todos os líderes, ele disse que não veio para ser servido, mas para servir, né? Quando seus discípulos disputaram entre si quem era o maior entre eles, Jesus tomou a bacia e a toalha e passou a lavar os pés dos discípulos em demonstração, mostrando quem é o maior. Quem quiser ser maior, que seja o servo, sirva, né? O jovem cristão, o líder cristão, ele é uma influência, né? Deve ser uma grande influência. Segundo ponto aqui, um líder que dotado de sabedoria nas Escrituras. Sendo ele um homem de Deus, né, estava centrado em Cristo, comprometido com as Escrituras, comprometido com a palavra de Deus. Você, jovem, deve ser comprometido com a Bíblia. Você, jovem, deve ser desafiado cada dia, né? Se comprometendo com a palavra de Deus. Né? Sendo fiel a Cristo Jesus, como fiel foi Timóteo, né? Se edificando. Timóteo não buscava glória para si. Ele não construía monumentos ao seu próprio nome. Não. Ele buscava na igreja os interesses de Cristo. Paulo denuncia aqui o fato de existir homens que buscavam interesse próprio. Ele chamava até de cães devoradores, pessoas que estavam buscando o interesse próprio lá em Filipenses, né? Então, enquanto que Timóteo buscava os interesses de Cristo. E Paulo recomendava que buscasse sempre os interesses de Cristo, né? Ele diz, pois todos eles buscavam o que é seu próprio
e não o que é de Cristo. Diz o apóstolo em Filipenses 2:21. Em terceiro lugar, Timóteo era um líder de caráter aprovado, né? Ele tinha zelo pela sua vida, zelo pela doutrina, né? Ele era um homem persistente na teologia e na conduta. O seu caráter foi provado. O apóstolo escreve: e conheceis o seu caráter provado e aprovado, né? 2:22. Timóteo era um homem irrepreensível, tinha um bom testemunho, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Às vezes nós nos conduzimos apenas com aquele bom testemunho dentro da igreja, mas fora da igreja, um péssimo testemunho. Precisamos aprender que tanto dentro como fora da igreja devemos dar um bom testemunho, né? A vida do jovem crente deve ser, irmãos, uma vida de santidade, de santificação e honra ao Senhor. A liderança, como foi Timóteo, um líder, né? Ele foi um homem íntegro. Alguém já definiu liderança com influência. Ele foi líder. Um líder sempre influencia ou para o bem ou para o mal. A liderança jamais é neutra. Uma liderança deve ser ou bênção ou maldição. Ou ele ensina os ensinos, ou ele não ensina. Se desviando, é melhor não ensinar. Se não tem a capacidade de ensinar, é melhor procurar outro emprego, né? Nós encontramos na vida de Timóteo qualificação. Um líder qualificado de um excelente testemunho. Timóteo era uma bênção. Sua vida referendava seus ensinos. Quarto e último lugar, Timóteo, um líder consagrado à causa do Evangelho. Sim, Timóteo era um jovem, ele não era um líder subserviente, não era, né? A homens, ele servia ao Evangelho. Paulo escreve: pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Como nós falamos no início aqui da mensagem, que Timóteo era filho de pai grego e de mãe judia, né? Timóteo não tinha sangue puro judeu, né? Mas aqui na área espiritual, nós podemos qualificá-lo como filho do apóstolo Paulo na vida espiritual. Claro, ele tinha sua mãe, que ensinou. Mas na área pastoral, na vida ministerial, tinha a presença do apóstolo Paulo na sua vida. Viu, irmãos? E isso é de suma importância, ele tem grande importância e repercussão, né? Ele era servo de Deus, dedicado ao serviço do Evangelho. Timóteo, sim, quem serve a Deus não se submete a caprichos de homens, se submete à palavra de Deus. Quem serve a Deus não depende de elogios, nem teme as críticas. Quem serve a Deus não anda atrás de holofotes. Servir a Deus é servir o Evangelho, é colocar a vida no serviço e no reino de Deus, na proclamação do Evangelho. Irmãos, olhemos para o testemunho de Timóteo, que está aqui na palavra de Deus.
Busquemos em Deus a direção para qualquer escolha da nossa liderança espiritual. E que Deus nos abençoe nesta noite. Amém? Amém. Ok. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu não sei se foi 25 ou 30 minutos. 30? Eu disse para ele, olha, acertei. Né? Ok.